Queridos, hoje no final da manhã eu recebi uma missão. É bom quando a gente recebe a missão assim já ao longo do dia, né? Você recebe a missão assim no final da manhã para compartilhar uma palavra com a igreja. E ardeu no meu coração o desejo de repartir uma palavra que pudesse ajudar as pessoas que estão nesse tempo fazendo uma campanha em favor das suas famílias. Veio ao meu coração uma palavra muito, muito forte para que eu ajudasse as pessoas que estão clamando, intercedendo, fazendo uma campanha pelas suas famílias a entender um pouco alguns princípios. E para fazer isso eu quero refletir com vocês sobre alguns conselhos que Jesus deixa para mim e para você e que estão registrados no Sermão do Monte. E a partir deles eu quero extrair alguns princípios que possam ser aplicados no ambiente familiar. Mas, se você reparou, todos que subiram aqui falaram disso. Antes de olharmos para esses conselhos de Jesus, eu quero fazer algumas considerações que eu julgo serem importantes nos dias difíceis que nós estamos atravessando. Queridos, pensem comigo. No início dos anos 70, e lá se vão muitos anos, foi a época que eu estava na minha adolescência, os evangélicos, e eu não era um deles, tá? Os evangélicos não passavam de 4% da população do país, ou seja, menos de 4% da população do país era composta por evangélicos. Mas se nós compararmos esse percentual da década de 70 com os nossos dias, hoje, mais de 30% da nossa nação é composta por pessoas que se identificam como evangélicos. Mais de 30% se dizem evangélicos. E eu comecei a pensar sobre por quê? Por quê, Senhor? Sendo mais de 60 milhões, nós ainda não conseguimos transformar o nosso país no país que nós gostaríamos que fosse. Por que será? E eu comecei a comparar o país dos anos 70 com o país de hoje. E isso me causou alguma espécie. Eu fiquei um pouco pensativo em relação a isso. Porque será que com 60 milhões de evangélicos a gente não consegue transformar o nosso país? Mas eu me lembrei de que essa resposta também está na Bíblia Sagrada. O livro de Romanos diz que uma mudança só terá sucesso se ela começar pela renovação das nossas mentes. Precisamos começar mudando o nosso entendimento. Por quê, pastor? Porque essa nossa realidade só vai mudar a partir da renovação das nossas mentes. Ou seja, primeiro eu mudo aquilo que eu penso. Ao mudar aquilo que eu penso, eu acabo mudando aquilo que eu sinto. E ao mudar aquilo que eu sinto, eu acabo transformando isso em atitude. Eu acabo mudando aquilo que eu faço. Qual é o segredo? Começar mudando o nosso entendimento. E nada mais eficiente para consolidar esse processo de renovação das nossas mentes do que a santa e poderosa palavra de Deus. Posso receber um amém? Então, abra a tua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5. Eu quero ler um trechinho do Sermão do Monte. Eu quero tentar extrair desse texto princípios que nos ajudem a alcançar as nossas famílias. Eu vou ler a partir do verso 17. Mateus 5, 17. Bom, está ali. Vamos ler ali. Eu vou ler até o verso 24. Vamos lá. Deixa eu sair da frente aqui. Vamos lá. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Por isso eu digo que,
Se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer um que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser a seu irmão racá, ou seja, idiota, será levado ao tribunal. E qualquer um que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta, palavra de Deus. Levanta a cabeça, eu quero orar mais uma vez pedindo graça ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças. Essa é a tua santa e gloriosa palavra, e ela é poderosa para renovar as nossas mentes. Por isso a palavra que eu peço ao Senhor é essa: permita que ela entre em nosso ser, que ela faça morada em nosso ser, que essa palavra seja ouvida, ou seja, ela entre pelos nossos ouvidos, mas ela faça morada no nosso coração, porque aí certamente tudo vai mudar ao nosso redor, e eu peço seja assim, no nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus. Posso ouvir um amém? Amados, ao longo desses mais de 15 anos que eu tenho de ministério itinerante, por quase todos os lugares por onde eu passo, eu encontro pessoas que nos procuram pedindo ajuda para restaurarem as suas famílias. E geralmente são pessoas que elas estão insatisfeitas com alguns comportamentos de pessoas da sua família, mas o que algumas dessas pessoas ainda não descobriram é que nós vamos ter que começar as mudanças por nós. Eu percebo que muita gente vem pedir ajuda porque querem mudar algumas pessoas da sua casa. Mas elas não se deram conta ainda que a mudança que dá certo tem que começar por mim. A mudança tem que começar por mim e não pelas pessoas. Não adianta reclamar das pessoas. Eu preciso começar a rever aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que eu digo. Engraçado que o grande estadista Mahatma Gandhi, a pessoa que foi muito conhecida, ele disse algo interessante. Ele falou assim: seja a mudança que você quer ver no mundo. Porque é fácil dizer que o mundo tem que mudar. Se eu não mudar primeiro, o mundo não muda. Eu faço parte do mundo. E parafraseando Gandhi, eu diria o seguinte: seja você a mudança que você quer ver na sua casa. Seja a mudança que você quer ver na sua família. Por quê? Porque tem que começar por mim. E para te ajudar nesse processo de mudanças, eu quero destacar 3 comportamentos que são próprios dos cristãos e que Jesus está tentando nos ensinar nesse trecho do Sermão do Monte que a gente leu. Por quê? Se nós desenvolvemos esses comportamentos em cada um de nós, as nossas famílias vão se aproximar bastante do projeto original de Deus. Mas vai depender de nós. Por que eu afirmo isso? Porque na edificação dessa estrutura chamada família, quem já ouviu uma frase em muitos congressos de família que a gente ouve assim: a família é um projeto de Deus? Quantos já ouviram essa frase? A família é um projeto de Deus. Só que o que talvez não tenham te dito ainda é que, apesar do projeto ter sido dado por Deus, quem edifica a família somos nós. O projeto é de Deus, mas a mão de obra que edifica a família é minha e sua. A mão de obra é nossa. Então, não adianta criticar o projeto. O projeto é perfeito, foi Deus quem fez. Não adianta dizer que o projeto é incompleto, porque não é, ele é completo. Se falta alguma coisa para que a nossa família se aproxime ao máximo do projeto original de Deus, nós vamos ter que rever alguns dos nossos comportamentos. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Eu quero falar de 3 comportamentos que eu consegui identificar nesse texto e que tem poder para transformar a nossa família naquela família que a gente gostaria de viver. E o primeiro desses comportamentos tem a ver com o que Jesus diz no verso 19. Acompanhe comigo, eu vou ler de novo o verso 19 para tentar extrair daqui um princípio poderoso.
Diz assim: todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino de Deus, ou no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pastor, o que é que Jesus está tentando ensinar a mim no verso 19? Jesus está tentando nos ensinar sobre o poder transformador de um exemplo. O poder que existe no exemplo. Nesse verso 19, Jesus estava nos ensinando que aquele que desejar transformar o ambiente em que vive, precisará ser exemplo. Em outras palavras, Jesus estava ensinando sobre o poder que existe em pregar com a nossa própria vida. Isso é poderoso, gente. Queridos, e para compreender fielmente o que Jesus estava tentando ensinar a mim e a você, eu quero fazer uma leitura pessoal desse verso 19, para que você entenda exatamente aquilo que eu entendi depois de muita oração e meditação nesse verso. O que Jesus estava tentando dizer é o seguinte: olha, quem desobedecer ao menor mandamento, e com essa sua desobediência, induzir, incentivar, convencer os outros a fazerem errado também, será considerado pequeno ou menor. Mas, por outro lado, quem obedecer à lei, e com essa sua obediência, motivar, desafiar, encorajar os outros a fazer o mesmo, será considerado grande. É isso que o verso está dizendo. Ouça, meu irmão e minha irmã, um exemplo tem mais poder do que 1000 palavras. Jesus estava nos desafiando. Jesus estava desafiando a mim e a você a iniciarmos essas transformações a partir de nós. Era isso. E a pergunta que Jesus faz para cada um de nós hoje é: que tipo de influência nós temos exercido sobre aqueles que convivem conosco? Que tipo de influência eu tenho exercido para aqueles da minha casa? Você concorda, queridos, que quando a gente aceita Jesus, a gente vira vitrine? Alguém concorda com isso? Quando a gente aceita Jesus, a gente vira vitrine. Principalmente nós somos os únicos na casa que temos Jesus. Aí então que a coisa fica estreita. Viramos vitrine mesmo. Ou seja, aquelas pessoas que convivem conosco vão estar o tempo todo nos avaliando, vendo se Jesus transformou nossa vida de fato, ou se simplesmente trocou nossa roupa, trocou o nosso vocabulário, trocou o nosso discurso. Eles vão estar ali acompanhando dia a dia. Amados, a nossa vida fala muito mais alto do que a nossa palavra pode falar. Querido, aquilo que a gente faz, guarde isso, aquilo que a gente faz influencia muito mais do que aquilo que a gente fala. E, amados, eu preciso chamar a tua atenção para algo que eu tenho visto e que tem me preocupado bastante. Será que o nosso comportamento tem atraído as pessoas da nossa casa para Jesus? É uma pergunta que eu preciso me fazer e que você precisa se fazer. Somos nós quem temos que responder para ninguém, não é para o pastor, para ninguém, é para você mesmo. Será que aquilo que você tem feito tem aproximado as pessoas de Jesus? Tem aproximado as pessoas de você? Tem criado comunhão ou tem sido obstáculo? Nós temos que ter uma vida que nos permita dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse, quando ele diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Meu Deus, que desafio! Que desafio, mas Paulo disse isso. Amados, temos que ser exemplo. Nós temos que ser instrumentos nas mãos de Deus para influenciar aqueles que convivem conosco. Querido, não muda nada. Pensa, não muda nada. Um marido fala para a esposa assim: olha, não olha para mim não, viu? Olha para Jesus, eu sou pecador igual você. Gente, o que isso acrescenta? O que isso agrega valor? O que isso muda? Nada. Nada. Absolutamente nada. Tem que poder olhar para mim? Sim.
Tem que poder olhar para mim, sim, porque é assim que a gente muda as pessoas. É sendo referência, é sendo exemplo. Se eu tivesse que resumir esse primeiro princípio, eu diria que não basta dar conselhos. A Bíblia diz que a sabedoria vem da multidão de conselheiros. Isso é verdade, mas não basta dar conselhos. Precisamos ser exemplos. Posso ouvir um amém? Segundo comportamento, que vai produzir transformações profundas na nossa família, tem a ver com o que Jesus fala no verso 22. Acompanhe comigo, diz assim: mas eu lhes digo que qualquer um que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser a seu irmão racá ou idiota será levado ao tribunal. Também qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Pastor, que princípio é esse? Que princípio o senhor conseguiu enxergar aqui? Que comportamento eu tenho que colocar em prática na minha família? Amados, eu comecei a pensar muito sobre isso aqui, porque isso que está dito nesse verso aqui é o que muitas vezes nós temos desejo de falar quando a coisa está feia em casa. É isso que a gente quer falar. Porque a gente está por aqui, ó, a gente não aguenta mais. E a gente quer falar isso mesmo. A gente chega num momento que tem que segurar para não falar, porque a vontade que dá é falar isso. Que princípio que eu tenho que praticar para não falar isso? É o princípio da graça. Graça, graça sobre graça. Aqui só com graça. E amados, no princípio do Sermão do Monte, Jesus coloca aqueles que o seguiam, seus discípulos, aqueles que caminhavam com ele, coloca esse pessoal num local de destaque. Jesus chega a dizer que gostaria de ver os seus discípulos como sal da terra e luz do mundo. Era assim que ele queria que os seus discípulos fossem vistos. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muita gente errando exatamente no entendimento dessa frase de Jesus, quando ele diz que gostaria de ver seus discípulos como sal da terra e luz do mundo. Eu vejo muita gente errando aqui. Grave isso. Pense nisso depois, coloque diante de Deus em oração. O fato de Jesus dizer que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo não nos dá o direito de nos acharmos melhores do que ninguém. E eu vejo muitos cristãos convertidos na sua casa, com pessoas não convertidas ao lado, se sentindo superiores. Eu estou com o meu nome no livro da vida. Queridos, esse ar de superioridade, ao invés de atrair as pessoas para nós, acaba afastando ainda mais as pessoas de nós. A gente cria uma barreira quando a gente se coloca numa situação de superioridade, porque somos salvos, temos Jesus. O resto é perdido. O resto é resto. Ouça, a melhor maneira de ganhar um familiar para Cristo. Se eu perguntasse para eles, como é que eu ganho um familiar para Cristo? Muitos dizem assim, pastor, aqui pergunta elementar, só tem um jeito. É pregando a palavra. Tem que pregar. Sim, a gente prega de manhã, de tarde, de noite. É igual antibiótico, de 8 em 8 horas eu vou pregando a palavra. E eu lamento dizer que essa não é a melhor estratégia. Para convencer pessoas que nos conhecem, essa não é a melhor maneira de ganhar. Não é pregando a palavra. É vivendo a palavra. É vivendo a palavra. Por quê? Primeiro eu preciso ganhar a pessoa para mim. Grave isso. Antes de ganhar para Cristo, você vai ter que ganhar para você. Você vai ter que conquistá-la para você. Porque o caminho que dá certo é esse. Primeiro eu ganho para mim, depois eu levo para Cristo e depois eu trago para a igreja. E interessante que eu já vi muita gente achando que o caminho que dá certo é o caminho inverso. A primeira coisa que a pessoa tenta fazer é trazer para a igreja. Que eles não há mal em trazer para a igreja, desde que você tenha cumprido as outras etapas. Não dá certo trazer para a igreja, para ganhá-la para a igreja, se você não ganhou nem para você e nem para Cristo. Então o caminho é longo, mas dá certo. Primeiro eu ganho para mim, depois eu ganho para Cristo, depois eu trago para a igreja. Posso ouvir um amém? E mais, vai ser essa graça da qual eu estou falando, que vai ser o combustível para que você continue buscando ser exemplo. Mesmo que as pessoas que convivem com você não queiram seguir o seu exemplo. Porque às vezes acontece isso. Eu venho sendo exemplo há muitos anos, mas ninguém está nem aí para o meu exemplo, não querem seguir o meu exemplo.
Mas só a graça faz com que você continue buscando ser exemplo, mesmo que as pessoas não queiram seguir o seu exemplo. E aí só graça. É graça sobre graça. Ouça, meu amado, se mesmo vendo a forma como você vive, alguém na sua casa quiser continuar vivendo de qualquer maneira, não caberá você julgá-lo, não caberá você condená-lo, não caberá você julgá-lo nem condená-lo. Não pode, não pode, não pode. Queridos, precisamos nos encher diariamente da graça de Deus. Por quê? Porque eu tenho que me encher da graça de Deus até eu poder transbordar. E aí sim, quando eu começar a transbordar, as primeiras pessoas a quem eu vou alcançar são aquelas que estão do meu lado. Eu vou me encher da graça de Deus a tal ponto que eu vou transbordar e vou alcançar todos aqueles da minha casa. Sabe como é que eu vejo a graça nas nossas vidas? Porque eu vejo muita gente se enrolando na interpretação do que seja graça. Ouça, a graça tem que ser vista por nós como um trapezista. Quantos já viram um trapezista no circo fazendo pirueta no circo? A graça tem que ser vista por nós como um trapezista que está fazendo manobras lá no trapézio, lá no alto. Vê a rede. Ouça, ele vai treinar, vai se esforçar. O trapezista gostaria de cair na rede, sim ou não? Então nós não temos prazer em usufruir da graça. A graça é quando o negócio der errado. Um trapezista só vai realmente ter cumprido aquilo que ele se propôs a fazer quando ele fizer todas as suas manobras e não cair. Mas ele sabe que se ele cair, vai ter uma rede para impedir que ele morra. Quantos estão comigo até aqui? Digam amém. A graça é isso. A gente vai tentar fazer tudo certo. Se por acaso nós escorregarmos, a graça nos socorre, a graça nos sustenta. É assim que a gente tem que viver. Mas alguém pode pensar, pastor, tem dia, pastor, que meu marido me tira do sério. Tem dia que minha esposa, pastor, tem dia que meu filho eu não aguento. Queridos, eu sei que tem hora que é só a graça mesmo. Não, tem hora que é só a graça mesmo. Tem hora que não tem outro jeito, é só a graça. Você não tem mais nada para recorrer, é só a graça. Por quê? Vamos pensar o que é graça. Graça é tratar o outro de uma maneira que o outro não fez nada para merecer. Graça é tratar o outro como o outro não merece. Aí é graça, porque se o outro merece que você faça alguma coisa, se o outro fez alguma coisa por você e você vai fazer por ele, isso não é graça. Você pode chamar de retribuição, gratidão, recompensa, você pode chamar de tudo, você só não pode chamar de graça. Porque graça é quando você faz sem que o outro tenha feito nada para merecer. Mas Jesus veio iniciar esse novo tempo na vida da humanidade. Jesus veio iniciar a dispensação da graça. E se a graça é uma marca forte no ministério de Jesus, ela tem que ser também uma marca forte no ministério de todos aqueles que se identificam como cristãos. Posso ouvir um amém? Porque nós jamais vamos conseguir edificar a família com a qual sonhamos. Grave isso. Nós jamais vamos conseguir edificar a família com a qual sonhamos, tentando impor regras, tentando ditar normas, exigindo o cumprimento da lei. Não é assim que funciona. Isso não dá certo. Não dá. Isso os fariseus já tentaram fazer na época de Jesus. Isso o quê? Viver pela lei. Mas infelizmente ninguém consegue viver pela lei. E o pior é que a gente ainda corre o risco de nos afastarmos ainda mais dos nossos familiares. Ouça, meu amado e minha amada, eu não estou dizendo que nós devemos ser coniventes com o pecado, não é isso que eu estou dizendo. Mas grave um negócio, grave uma coisa. A Bíblia que condena o pecado, grave isso, a Bíblia que condena o pecado é a mesma Bíblia que condena a religiosidade. É a mesma. E queridos, eu não estou dizendo que exercer graça é aceitar pecado, não é isso. O que eu estou tentando fazer com que você entenda é que se a graça não conseguir mudar o coração dessa pessoa, não vai ser a imposição da lei que vai fazer isso. Tem horas que não adianta tentar impor lei nenhuma. Tem hora que é só a graça. E deixa. Paulo, quando pediu ao Senhor, o Senhor falou que a minha graça te basta. Queridos, quem convence o homem da justiça,
do pecado e do juízo é a graça manifesta pelo Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? É verdade, gente, olha só. Alguém pergunta, mas pastor, Jesus quer moldar o nosso caráter? Sim ou não? É claro que quer. Ele quer moldar o nosso caráter. Mas o que você precisa entender é que um caráter reto, grave isso, um caráter reto, na vida de uma pessoa que tenha coração de pedra, não faz com que ela seja mais parecida com Jesus. Eu vou repetir. Olha, caráter moldado com coração de pedra não adianta. Não aproxima ninguém. Caráter moldado com coração de pedra é tipo, sabe de quem? De religiosos. Caráter moldado com coração de pedra não faz parte da característica nossa. Aliás, eu acho que é um perigo. Por quê? Porque uma pessoa com coração de pedra, mesmo que tenha um caráter moldado, vai acabar afastando ainda mais as pessoas dela. O que atrai as pessoas para perto de nós não é um caráter reto apenas. O que atrai as pessoas para perto de nós é um coração que compreende, um coração que abraça, um coração que ama, um coração cheio da graça de Deus. Cheio a ponto de transbordar sobre a vida de todos aqueles, mesmo que estejam em pecado. Posso ouvir um amém? E terceiro e último, eu termino aqui, terceiro e último, comportamento nos levará a transformações que nós queremos ver na nossa família. Tem a ver com o que está registrado nos versos 23 e 24, e eu fecho aqui. Diz assim, verso 23, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que teu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Pastor, que princípio poderoso é esse? Esse princípio que eu consigo ver nesse verso, ou nesses versos, é o princípio do perdão. E o mais interessante é que todos nós concordamos que o perdão é uma ideia extraordinária de Deus, até que eu tenha que exercitá-lo. Até que eu tenha que exercer. Não, perdão é maravilhoso, mas quando chega a minha vez de liberar ou de pedir, aí o negócio fica estreito. Eu não vou me aprofundar sobre perdão, mas uma coisa eu preciso dizer, uma coisa eu quero falar. Alguém pode pensar assim, mas pastor, eu sei que eu cometi ofensas contra pessoas da minha família. Eu tenho consciência disso. Mas pastor, olha só, eu já pedi perdão a Deus por todas as minhas ofensas. Já pedi perdão a Deus. E pastor, eu tenho certeza absoluta de que Deus já me perdoou. Alguém se vê assim? Eu pedi perdão a Deus por todas as minhas ofensas e eu tenho convicção de que Deus me perdoou. Só que tem um detalhe que eu não entendi ainda, pastor. Por que na convivência com essas pessoas, o meu coração ainda dói? Não era para doer mais, mas ainda dói. Meu coração dói. Mas eu vou te revelar algo que pode mudar a tua história. Ouça, a Bíblia diz que da nossa relação com Deus, nós obtivemos perdão. A Bíblia diz, se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Qual é a leitura que eu faço desse verso? Que o sangue de Cristo nos purifica diante dEle. O perdão que vem de Deus nos reconcilia com Ele. Mas quando o assunto é família, a gente sabe que a gente não precisa somente de perdão. A gente vai precisar também de cura. E aí o processo é outro. E aí a cura não vem desse jeito. A cura não vem da relação com Deus. E eu explico. Porque, pensa bem, gente, a pessoa vai dizer, mas pastor, eu tinha que estar em paz, porque Deus já me perdoou. Por que eu não estou em paz? Queridos, não basta estar em paz com Deus. Nós temos necessidade de estar em paz com a família. Por quê? Porque não basta ser amado por Deus. Nós temos necessidade de ser amados
pelos nossos, pelos da nossa casa, pela nossa família. É inerente ao ser humano isso. Amados, quando nós vivemos alguns conflitos familiares, esses conflitos, eles normalmente deixam feridas nas nossas almas. E quando isso acontece, o perdão que Deus nos concede não é suficiente. Grave isso. O perdão que Deus nos concede restaura a nossa relação com Ele, mas não restaura necessariamente a nossa relação com a nossa família. Pode restaurar? Pode. Mas não necessariamente, não obrigatoriamente. Porque enquanto aquela ferida estiver aberta, a relação não pode ser restabelecida. Enquanto aquela ferida que foi aberta não for sarada, a nossa comunhão não pode ser restaurada. Não tem jeito. Mas pastor, como é que eu resolvo isso então? Deus deixou a resposta na Bíblia Sagrada, Tiago 5,16. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros, para serem curados, sarados, restaurados. Não é para serem perdoados, é para serem curados. E aqui está o segredo. Nós confessamos os nossos pecados a Deus para sermos perdoados. Mas precisamos confessar aqueles a quem ofendemos, aqueles que nos ofenderam, para sermos curados. Ouça, o perdão vem da relação com Deus, mas a cura só vem da relação com o próximo. Queridos, grave isso. Não espere chegar um dia que você vai acordar achando que viu um passarinho azul. E fica esperando esse dia. Não, quando esse dia chegar, aí eu vou pedir perdão a todas as pessoas que eu preciso pedir. Vai chegar um dia, eu vou receber um sinal de Deus, e aí eu vou, com meu coração alegre, com meu coração livre, desimpedido, eu vou a todo mundo e vou pedir perdão. Não é isso que acontece. Não acontece desse jeito. Ouça. Sabe qual é o grande erro que a gente comete? Isso tem atrapalhado muita gente. Ficou no subconsciente da maioria de nós que quem pede perdão, olha que loucura. Eu não sei se no teu subconsciente está registrado, mas eu carreguei isso há muito tempo. A gente acha que aquele que pede perdão assume automaticamente que é o culpado. Parece que é assim. Quem pede perdão assume a culpa. Só que isso não é verdade. Isso não é verdade. Quem pede perdão não assume a culpa. Quem assume perdão não prova que é culpado, não. Quem pede perdão só prova que os seus relacionamentos familiares são muito mais importantes para você do que o seu ego. Só isso. Só isso. Ouça o que eu vou afirmar. Pedir perdão dificilmente é a nossa primeira opção. E o pior é que o ser humano tem essa consciência, ele sabe quando errou e sabe quando deveria pedir perdão. Mas infelizmente o ser humano é assim, pedir perdão nunca é a nossa primeira opção. A primeira coisa que a gente faz é tentar explicar por que é que a gente fez aquilo. E a gente sai tentando explicar. Ouça, explicar por que é que você fez aquilo soa para o outro como se você estivesse tentando dar legalidade a algo que não foi legal. Então nós temos que explicar. Aí não deu certo explicar. Sabe o que a gente tenta fazer? A gente tenta culpar o outro. Sabe por que eu estou te tratando assim? Porque tem uma semana que está me olhando de cara feia. Aí eu tento botar a culpa no meu mau comportamento, apontando um mau comportamento do outro como causa. Ah, não deu certo. Você acha que vai para o perdão? Não vai. Sabe o que a pessoa fala? Não, olha, o tempo é o senhor da razão. O tempo é o melhor remédio. Deixa. Depois passa. Queridos, se o tempo fosse suficiente para resolver tudo, ninguém ficava com relações rompidas 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10. Se fica é porque o perdão não cura tudo. E aí, quando a gente não consegue resolver e não quer chegar no perdão, sabe o que a gente faz? A gente tenta espiritualizar o problema. Aí a gente lembra que é crente.
E a gente fala coisas, meu Deus do céu. Sabe o que a gente fala? Eu sei que ninguém aqui fala não, mas eu já escutei. Pastor, sabe o que acontece? Eu até sei, pastor. Eu vou ter que pedir perdão. Mas sabe o que acontece? Eu não senti de Deus ainda perdoar, pastor. Não senti de Deus ainda. Ou seja, Deus não, porque Deus sabe que eu quero perdoar, mas não me fez sentir, o culpado é quem? É Deus, pô. Ou então a gente faz pior ainda. Eu sei que na igreja ninguém faz, mas eu já vi pior. A pessoa fala assim, pastor, eu sei. Uma hora eu vou ter que pedir perdão. Mas olha, pastor, Deus vai ter que trabalhar muito no meu coração para eu pedir perdão. De novo está acusando Deus. Se Deus vai ter que trabalhar muito no meu coração para pedir perdão, mas não trabalhou ainda, o culpado é Deus. O que está fazendo aí em cima? Vamos trabalhar. Quer dizer, eu não devo perdoar porque eu estou sentindo nada. Eu devo perdoar simplesmente porque é mandamento de Deus, só isso. Além do que, William Shakespeare dizia algo interessante. Ele fala que guardar ressentimento é como você ficar tomando veneno, esperando que a outra pessoa morra. Já reparou que você passa perto de alguém contra quem você guarda ressentimento e o teu sangue ferve? E a pessoa passa rindo, não está nem aí pro teu... Nem aí. Por quê? Porque ressentimento só faz mal ao coração de quem sente. Simples assim. Ou então pior, você guarda ressentimento de alguém. É como você vai num grande braseiro pegar uma brasa, aquele toco de brasa assim, inflamado, e tu pega aquele toco de brasa e sai atrás de alguém para acertar em alguém contra quem você guarda ressentimentos. Você pode até acertar a pessoa. Viu, Cláudio? Você pode acertar a pessoa. Mas o dano que aquele toco de brasa fez na tua mão é infinitamente maior do que pode fazer na pessoa. Então não é lógico, não é racional. Eu concluo aqui para dizer algo interessante. Quando nós permitirmos que as verdades bíblicas renovem o nosso entendimento, a gente vai ter dado o primeiro passo para resolver uma série de situações. Porque tudo começa na renovação do nosso entendimento, na renovação da mente. Eu falei lá atrás, eu mudo a mente, passo a mudar o que eu sinto, e a partir daí eu passo a mudar as minhas atitudes. Então tudo começa na renovação da mente. Então se dê essa oportunidade. Permita que aquilo que você ouviu hoje possa fazer morada no teu interior, no teu ser. E que você passe a partir de agora a refrear aquilo que o impulso muitas vezes te leva a fazer. Porque a pessoa que tem os piores relacionamentos, grave isso, a pessoa que tem os piores relacionamentos, é aquela pessoa que diz, não, pastor, eu falo o que eu penso mesmo. Eu falo o que eu penso. Querido, quem fala o que pensa é louco. Quem fala o que pensa não vai sustentar um relacionamento nem por um mês, que dirá por um ano, que dirá por uma vida. Grave isso. Não espere perder algo. Não espere perder algo para reconhecer o valor que aquilo tinha para você. Não espere perder um relacionamento precioso que aos teus olhos hoje está desgastado. Que possa até nos teus olhos não ter valor. Porque certamente, se ele for perdido, se esse relacionamento for perdido, isso vai cair mais tarde no seu subconsciente, você vai começar a processar e você vai ver que você não podia ter deixado isso acontecer. Não espere perder algo precioso para começar a rever alguns daqueles comportamentos que você sabe. Você sabe quais são. Eu não sei, mas você sabe. São comportamentos que estão atrapalhando, estão prejudicando os teus relacionamentos. Você sabe quais são. Pastor, eu não consigo mudar. Queridos, a gente não muda comportamentos. A gente muda mente, mente muda sentimentos e sentimentos mudam comportamentos. Então deixe Deus trabalhar na tua mente. Comece a renovação da tua mente. Eu tenho certeza que em algum tempo você vai estar com comportamentos ressignificados. E para você que diz assim, mas pastor, lá em casa, quem tem que mudar não sou eu não. Lá em casa não sou eu que tenho que mudar não, pastor. Pois é. Normalmente, Deus entrega essa missão
de iniciar esse processo de mudanças. Aquelas pessoas que têm mais comunhão com Ele, a quem mais Deus dá, é desses que Ele mais cobra. Como esperar que alguém que na tua casa não tem a mesma espiritualidade que você, não tem a mesma maturidade cristã que você, comece um processo de restauração, de reconciliação, que você não tem coragem de iniciar? Gente, no mínimo incoerente. E eu fecho fazendo uma afirmação que eu tenho feito com alguma frequência. E eu só faço essa afirmação porque eu creio nela. Grave isso. Se alguma coisa vai errado com você, você precisa, ao menos, admitir que você é o principal suspeito. Se alguma coisa vai errada para mim, a primeira coisa que eu faço é: o que eu posso fazer para reverter isso? De que forma eu posso influir para que essa situação se resolva? Porque a pior coisa que a gente pode fazer nessa hora é tentar mudar alguém, é tentar responsabilizar alguém, é tentar dizer que se a pessoa não mudar, as coisas vão continuar ruins como estão. Assuma esse protagonismo dentro da tua casa. Você está aqui quase toda quarta-feira participando da campanha. Você tem recebido de Deus todas as vezes que entra por essas portas. Vamos colocar isso em prática. Vamos exercitar nossa fé praticando aquilo que a gente tem ouvido aqui. E eu tenho certeza que quem fizer isso dá um salto de qualidade muito grande, não só na sua vida pessoal, como em todos os seus relacionamentos. Grave isso. Quando a gente melhora como pessoa, grave isso, quando a gente melhora como pessoa, todos os nossos relacionamentos melhoram. Vamos ficar em pé. Eu espero sinceramente que essa palavra tenha feito você refletir, se despertar para a necessidade de mudar alguns comportamentos. Que você saia daqui hoje comprometido, comprometida em rever alguns dos seus comportamentos mais comuns e avaliar até que ponto isso tem contribuído ou tem atrapalhado os teus relacionamentos familiares. Pode ser que alguém na tua casa esteja aguardando um sinal teu, para dizer o seguinte: a minha oração foi ouvida, e eu creio que agora as coisas começam a mudar. Às vezes é um sinal tão simples, às vezes é uma palavra, um gesto, às vezes é um olhar, mas assuma você esse protagonismo de ser a pessoa que vai começar a trabalhar relacionamentos familiares, de forma que você possa ter uma família extraordinária. Você tem direito de ver uma família extraordinária, mas se ela não é extraordinária ainda, comece. Saia daqui com esse propósito colocado no seu coração. Continue colocando a tua família no teu folder, pedindo para que os relacionamentos sejam restaurados, mas faça aquilo que cabe a você fazer. Deus só vai entrar com providências, e Ele é mestre em fazer isso. Ele só vai entrar com providências quando a solução estiver fora do nosso alcance. Porque enquanto a solução estiver nas nossas mãos, Ele não vai fazer. Não é que Deus não queira restaurar a tua família, não é isso. Ouça, Deus não restaura relacionamentos. Pastor, que heresia é essa? Deus não restaura relacionamentos. Deus restaura pessoas. E pessoas restauradas são municiadas por Deus com ferramentas para restaurar todos os seus relacionamentos. Que você saia daqui comprometido, comprometida em trabalhar na tua vida aquilo que tem que ser trabalhado. E creia
que se a solução do teu problema estiver fora do teu alcance, Deus vai entrar com providência. Mas esgote todas as tuas possibilidades. Vá até onde a tua capacidade pode ir, e Deus vai reconhecer isso. Ele sabe reconhecer isso. E a hora que você esgotar todas as suas possibilidades, Deus vai entrar com providência e vai te dar vitória. Eu quero orar. Eu não sei se você tem algum problema muito sério e que você diga: pastor, no meu caso eu não vejo solução. No meu caso, sinceramente, acho difícil. Bom, eu conheço o Deus das causas impossíveis. Não é difícil, não. Das causas impossíveis. Eu conheço esse Deus. Se você conhece também, e você tem convicção de esgotou todas as suas possibilidades, comece a confiar nesse Deus que você serve. Eu tenho certeza que Ele vai fazer algo extraordinário. Ele é o Rei do sobrenatural. Se você quiser colocar diante do altar qualquer demanda sua, fique à vontade. Mas eu preciso orar, o horário já está avançado. Na tua cabeça, para que Deus te revele por onde é que você vai começar. Porque tem gente que está com tanto problema que não sabe nem sequer por onde vai começar. E que nessa oração Deus possa te mostrar como é que você começa a desenrolar isso. Senhor Deus Pai querido, aqui está a tua igreja, que ouviu a tua palavra e que certamente vai sair daqui meditando, porque essa igreja não é uma igreja de fórmulas prontas, é uma igreja que leva as pessoas a refletirem, a avaliarem e decidirem. Por isso, conduz os teus filhos, conduza cada um dos teus filhos que ouviu essa palavra a refletirem sobre ela, e ao colocar a sua cabeça no travesseiro, o Senhor possa ministrar o coração delas, coisas que sequer foram ditas aqui, mas a intimidade delas com o Senhor vai permitir que elas possam ouvir diretamente do Senhor a instrução necessária para que elas possam começar a solucionar, a resolver, a transformar o ambiente que possa estar deteriorado na sua casa. E eu tenho certeza que quem fizer isso vai ser surpreendido pelo Senhor, vai ter condições para fazer tudo aquilo que tem que ser feito. Isso vai fazer com que o ambiente nessa casa mude, se transforme, e que eu tenho certeza, essa casa, esse lar, essa família vai ser uma família com a qual todos os teus filhos sonharam um dia. Eu tenho certeza, Pai, que o teu prazer é em ver famílias restauradas, relacionamentos restaurados. Isso vai ser feito a partir da fé que os teus filhos vão demonstrar a partir daquilo que ouviram. E eu peço seja assim, agradecendo a Ti por todo esse tempo onde os teus filhos ficaram ouvindo a Tua palavra, orando a Ti no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus. Se você recebe essa palavra, diga amém. Glória a Deus. Bom, vamos encerrar então, a hora está avançada. Doutor, irmãos, Senhor Deus Pai querido, muito obrigado por tudo. Teus filhos vieram à tua casa mais uma vez para te louvar, te bendizer. Certamente já te louvaram, já tiveram momentos de comunhão com os irmãos, já ouviram a tua palavra. Agora despede a tua igreja debaixo da tua poderosa mão, que os teus filhos possam sair daqui, se dirigir às suas casas, e que o teu exército de anjos esteja acampado em todo o trajeto que os teus filhos vão fazer, e que eles possam chegar em segurança aos seus lares, e que em lá chegando, caso eles não encontrem a tua paz lá, que a simples chegada dos teus filhos possa promover a paz no lar de cada um deles, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam uma realidade vivida por toda a igreja agora e para todo sempre, e todos digam: vai em paz, o Senhor é contigo.